Livro de Josué, capítulo 1, versículos 1 a 9. Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor falou a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, está morto. Prepare-se agora e passe este Jordão, você e todo este povo, e entre na terra que eu vou dar aos filhos de Israel. Todo lugar em que puserem a planta do pé, eu darei a vocês, como prometi a Moisés. O território de vocês irá desde o deserto do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, estendendo-se através de toda a terra dos heteus e até o Mar Grande, na direção do poente do sol. Ninguém poderá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Não o deixarei, nem o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você fará este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar aos pais deles. Tão somente seja forte e muito corajoso, para que você tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem-sucedido por onde quer que você andar. Não cesse de falar deste livro da lei. Pelo contrário, medite nele dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo que nele está escrito. Então você prosperará e será bem-sucedido. Não foi isso que eu ordenei? Seja forte e corajoso. Não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Palavra do Senhor, graças a Deus. Bom dia, minha irmã. Bom dia, meu irmão. Hoje é dia 7 de julho de 2023. É uma sexta-feira. O fim de semana está só começando e é o seu aniversário. Deus te abençoe de uma forma muito especial neste dia. Então, que hoje seja um dia cheio de fé, de gratidão, de renovação de forças. Um dia em que você sinta a alegria, que você sinta a companhia de Deus, que você tenha a vitória de Deus na sua vida, que você sinta a tranquilidade de Deus, que você veja a provisão de Deus e que haja uma novidade de Deus sobre a tua vida. É isso que eu quero profetizar sobre a sua vida. Eu quero abençoar a sua vida com os textos aí que nós vamos agora falar. E lembrando, gente, que eu tô sem acesso ao Facebook, então sei lá, amanhã eu vou tentar resolver isso e aí eu vou colocar lá citando os nomes, tá bom? Mas receba o meu abraço. Se eu não tô falando seu nome, mas o meu carinho por você é o mesmo, tá bom? Então, que Deus aí te abençoe grandemente neste dia. E eu quero também nesse momento, antes de te abençoar com os textos da Bíblia, eu quero agradecer a todos, sem exceção, que têm orado pelo meu irmão, pela minha mãe, por mim. Ontem eu fui visitar meu irmão com uma amiga, a Sandra, e foi uma coisa maravilhosa. Meu irmão conversou com a gente durante 1 hora, até pediu água. Ale, pega a água lá que eu tô falando demais. E aí foi contando, relatando, né? As maravilhas, gente, tudo que Deus fez. E aí tem muito a ver com a meditação de hoje do nosso querido aqui Heitor, né? Lá de Pouso Alegre, em Minas Gerais. Então,
que você possa. Agora a Suzy está participando, então eu quero agradecer, tá bom? Eu quero agradecer por tudo aí, pelas orações. E eu quero agradecer também as pessoas que assistem no YouTube, que deixam comentários lindos. Peço perdão porque não consigo responder devido às demandas aqui. Eu só consigo curtir e colocar coração, né? Mais nada. Não dá tempo, mas eu quero tirar esse momento para agradecer. E agradecer especificamente aí a irmã Cláudia Cecília, lá do Jardim Primavera, em Duque de Caxias, que mandou uma mensagem de áudio linda para mim no meu WhatsApp, tá? Agradeço muito, tá bom? Pelo carinho, Cláudia, que Deus continue te abençoando. E a irmã Vanilda, também de lá de Caxias, que é uma missionária aí daqui da meditação diária. Ela manda para um monte de gente, e você aí também que manda para um monte de gente também, obrigada, porque não é para Alessandra ficar famosa, não. É para a palavra de Deus ser espalhada, tá bom? Então, eu quero abençoar sua vida hoje, você que faz aniversário e você que assiste aí também, com renovação de forças. Isaías capítulo 40, versículo 31 diz: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Quero te abençoar com fé. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7, porque andamos por fé e não pelo que vemos. Quero te abençoar com alegria. Filipenses capítulo 4, versículo 4, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Quero te abençoar com gratidão. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Quero te abençoar com a companhia de Deus e a vitória de Deus na sua vida. Romanos 8, 31. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, isso, quem será contra nós? Quero te abençoar com a provisão de Deus e a tranquilidade de Deus na tua vida. Salmo 23, versículos 1 e 2, você que sabe, fala comigo. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. E eu quero te abençoar com uma novidade de Deus na tua vida hoje. Isaías 43, 19 diz: eis que faço uma coisa nova, agora mesmo já está saindo à luz. Será que vocês não percebem? Eis que porei um caminho no deserto e rios nos lugares áridos. Então, meu irmão e minha irmã, essas palavras, com essas palavras, você se sinta abençoada, abençoado nesta manhã, tá bom? E aí também com o texto de Josué, capítulo 1, versículos 1 ao 9, que é o texto que nos desafia nessa manhã a sermos fortes e corajosos. Essa meditação, como eu falei, é do nosso irmão Heitor, lá de Minas Gerais. O título é Confiar em Deus. E ele coloca como epígrafe o Salmo 23, versículo 4, que diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. E eu quero dizer para você que eu tive uma nova percepção deste versículo. Meu irmão, nesses meses aí, né? Nesses últimos meses, eu literalmente andei pelo vale da sombra da morte, né? Porque eu olhava para minha mãe, a condição em que ela estava, né? E muitas vezes, mas eu não temi mal nenhum, né?
o meu irmão, as situações pelas quais ele passou, as situações enfrentadas, né? Que eu não vou entrar em detalhes aqui, porque eu estou agora aqui exatamente na sala da minha mãe, por isso que você que está olhando no YouTube tem aí um cenário diferente, né? E ela tá deitadinha ali quietinha, que eu falei, mãe, eu vou dar minha aula agora. Então, aí você sabe, né? Acompanhou aí comigo, e aí eu não temi, meu irmão, mal nenhum. O bordão e o cajado de Deus me consolaram todos os dias. O cajado tem aquela parte, né, assim, curva, e você sabe para que é, né? É para puxar a ovelhinha ali pelo pescoço, né? Então, ele me puxou todos os dias, me consolou todos os dias, com o seu bordão, com o seu cajado. Eu aprendi, né, essa coisa que a gente tem de vara e cajado, vara para bater. Não é isso não. Eu aprendi com o professor de hebraico, meu amigo Antônio Marcos, que ali as duas palavras usadas no hebraico são para realmente consolação, tá? Conforto da ovelha. A ovelha se sentir abraçada, a ovelha se sentir provida, a ovelha se sentir acompanhada, né? Então, não tem nada ali com sentido de castigo, não, tá? Então, é melhor pensar em bordão, né? Do que em vara, tá bom? Então, o desafio para nós hoje é esse, meu irmão. Diante do vale da sombra da morte, sabe? Sinta o bordão e o cajado de Deus te consolando e não tema mal nenhum. Ele está contigo, ele está comigo, tá bom? E Josué capítulo 1, versículos 1 a 9, dizem uma coisa pra gente que está gritando no texto. Josué está com medo. E Josué está se sentindo fraco. Por que eu estou te dizendo isso? Porque a gente, quando vai para um texto, a gente precisa fazer perguntas ao texto. Você fez isso no colégio, você se lembra? Aquela chamada interpretação de texto, compreensão do texto, né? Então, com a Bíblia é a mesma coisa. E por 3 vezes, lembra da repetição, como ela é importante? Por 3 vezes o Senhor fala para Josué: seja forte e corajoso, seja forte e corajoso, seja forte e corajoso. Então a palavra para hoje é essa. Não tema mal nenhum, mesmo diante do vale da sombra da morte. Seja forte e corajoso. Seja forte e corajosa, minha irmã, porque esses tempos têm sido realmente difíceis, não só para mim, mas eu converso com muita gente. E se não for a força e a coragem que Deus incute em nós, Deus imprime em nós, né? A gente não suportaria, não. Então, seja forte e corajoso. É a minha palavra, é a palavra de Deus para você nessa manhã. Não importa se o Moisés morreu, né? Não importa se naquele em que Josué se estribava, né? Se apoiava, era o seu mentor, né? Não importa, ele morreu, chegou o tempo dele, então agora é o teu tempo, Josué. Agora é você que vai fazer esse povo herdar a terra que eu dei aos teus pais, Josué. Isso Deus está falando para ele. Então, e Deus vai dando palavras que vão animando Josué. Não é que Deus seja coach, né? Que agora isso está na moda. Não, Deus sabe quando nós precisamos de palavra de ânimo e Deus sabe quando a gente precisa de bronca, né? E quando a gente precisa das duas coisas, a bronca e a palavra de ânimo. Porque Ele é Pai, Ele sabe de tudo isso. E se você tem um relacionamento com Deus, você sabe disso.
né? Você sabe a hora que ele te chama a atenção, você sabe a hora que ele te conforta, você sabe a hora que ele faz as duas coisas. Então Deus vai dizendo para Moisés, para Josué, o Moisés morreu, meu filho, agora é a tua hora. Seja forte e corajoso. Mas no meio desses 3, seja forte e corajoso, tem outras palavras. O verso 5 diz, ninguém poderá resistir a você todos os dias da sua vida. Todos os dias da sua vida. Não são alguns, não são muitos, são todos. Assim como fui com Moisés, estarei contigo. Não te deixarei, nem te abandonarei. Tá? E aí outra palavra que ele diz, tenha cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Hoje, a gente tem toda a palavra de Deus. Naquela época só tinha a lei que Moisés ordenou a Moisés, a Josué e ao povo. Então, tenha esse cuidado. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para você ser bem-sucedido por onde quer que você andar. Você quer receita de sucesso? Não fica olhando sete coisas para você ter sucesso. 3 coisas para você ter sucesso. Não, meu irmão, minha irmã, leia a Bíblia todos os dias. Você vai ser bem sucedido. Não só leia e se desafie a cumprir aquilo que você leu, o ensinamento que você recebeu, sabe? Então, isso vai fazer, não se desvie nem para a direita nem para a esquerda e você vai ser bem sucedido por onde quer que você andar. Ontem eu conversava com essa minha amiga, a Sandra, né? Qual é o segredo do judeu ser bem sucedido? Meu irmão e minha irmã, eles seguem a palavra de Deus no Antigo Testamento, tá? Mas eles seguem aquilo ali e aí a lei se cumpre, né? Essa lei se cumpre no mundo físico. É o tempo de orar, é o tempo de dedicar a Deus, é o dinheiro que você recebeu, os 10% que você vai dar a Deus, é a oferta que eles dão, sabe? É a ajuda social, é a ajuda uns aos outros. Não existe judeu pobre, não existe. Porque os que são mais bem-sucedidos ajudam os outros que são menos bem-sucedidos, até que os outros sejam também bem-sucedidos. Então existe uma irmandade, existe uma fraternidade, existe uma consagração a Deus. Hoje é sexta-feira, então o judeu vai fazer o Shabat, o sol vai se pôr, eles vão se reunir, a comida já vai estar pronta. Eles vão estar ali o tempo todo adorando a Deus, contemplando a Deus, estando em família, estreitando laços, lendo os textos do Antigo Testamento. Então, como não ser bem-sucedidos? Eles estão fazendo tudo que é certo. Então, olha aí a receita. Não precisa ficar vendo vídeo de 7 coisas, 3 coisas, 4 coisas, 5 coisas, 10 coisas, sei lá, para ser bem-sucedido. Leia a palavra de Deus e procure cumprir aquilo. Ah, mas eu nunca fiz isso. Mas você pode começar a fazer hoje. No dia que eu li Provérbios, um texto de Provérbios, eu era muito brincalhona, eu era muito de falar bobeira, né? E aí no dia que eu li um texto em Provérbios, acho que é Provérbios 26, 18, que diz assim, como o louco que lança fogo, flechas e morte, 18 e 19, assim é aquele que engana o seu próximo e diz, fiz isso por brincadeira. Aí fazer brincadeirinha. A primeira vez que eu li isso aqui, nunca mais eu fiz isso. Se eu fiz outras vezes, eu fiz, me arrependi, pedi perdão. E depois nunca mais eu fiz, meu irmão e minha irmã, eu fui parando com essa bobeira, entendeu? E aí, pronto. E você vai descobrindo textos e você vai vendo, vai indo, vai indo. Então, nessa manhã, receba essa palavra. Então, não se desvie, nem para a direita, nem pela esquerda, nem para a esquerda. Pelo contrário, medita nessa lei dia e noite para que você tenha cuidado de fazer segundo tudo que está escrito e vem de novo a palavra. Você prosperará e será bem sucedido.
E o texto termina dizendo: o Senhor, seu Deus, não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor, seu Deus, estará contigo por onde quer que você andar. Então, Ele vai estar com você, onde quer que você andar. Tá bom? Guarda essa palavra no teu coração nessa sexta-feira. Aproveita que é sexta-feira, já reúne a família, já faz um culto aí em casa. Ah, mas eu moro sozinha, Alessandra, então faz um culto aí, você e Jesus. Você não mora sozinho, não. Tem 4 pessoas na tua casa. Você, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? Então pode que a casa já está cheia, fora os anjos, tá bom? A casa já está cheia. Vamos à meditação do Heitor? Vamos lá. No ano de 2022, olha que meditação bonitinha. Fiz uma excursão de ônibus com minha turma da escola. No caminho de volta para a escola, o motor do ônibus parou de funcionar em uma subida muito inclinada. O Heitor, gente, eu estou olhando aqui, ele tem 11 anos, tá bom? É o autor aí da meditação, que coisa linda. Vamos lá. Então, o motor do ônibus parou de funcionar em uma subida muito inclinada. Todos ficaram com medo e alguns até choraram, porque o ônibus deslizava aos poucos morro abaixo. No entanto, diz o Heitor, tive fé e orei, e o ônibus voltou a funcionar. Todas as vezes que relembro essa história, penso na promessa de que Deus sempre estará conosco. Não é uma coincidência. Em Josué 1:9, Deus disse, abre aspas, eu estarei com você, fecha aspas. No Salmo 23:4, Davi disse a Deus, entre aspas, tu estás comigo. Ou seja, Deus disse a Josué e Davi pôde comprovar. Essa mensagem sempre falou fortemente comigo nos tempos em que eu estava nos primeiros anos da escola, porque naquela época eu ainda não tinha amigos, mas sempre acreditei e ainda acredito que Deus está conosco em todo tempo. Coisa linda, gente, olha essa criança, meu Deus do céu. Vamos orar com o Heitor. Senhor Deus, muito obrigado por estar conosco sempre e não permita que nós te abandonemos. Em nome de Jesus, amém. Pensamento para hoje. Ainda que os seus pais se esqueçam de você, Deus nunca o abandonará, Deus nunca a abandonará. Oremos pelas pessoas que enfrentam problemas com veículos. É a oração que o Heitor pede. Então, deixa eu falar aqui sobre o Heitor. Olha só, ele tem 11 anos, é um menino cristão que lê a Bíblia e gosta de pregar a palavra de Deus para seus colegas de escola. Também gosta muito de animais e pensa em ser um biólogo ou veterinário quando crescer. Tem uma cachorra e 2 caracóis chamados Isaías e Jeremias. Pois é. Vamos orar com... Vamos fazer a oração que o Heitor pediu. Senhor, nessa manhã, nós oramos pelas pessoas que enfrentam problemas com veículos. Nós oramos por aqueles que dirigem, Senhor, os carros de aplicativo. Nós oramos pelos motoristas de ônibus. Nós oramos pelos maquinistas do trem, do VLT, do metrô. Nós oramos, Senhor, pelos pilotos e copilotos e tripulações de avião, de navios, de submarinos, de todos os meios de transporte. Pai, oramos por todos aqueles que em algum momento enfrentam problemas com veículos. Oramos pelos motociclistas, pelos ciclistas. Nós oramos, Senhor, por todos nessa manhã. Abençoamos a vida deles, abençoamos a vida do Heitor e abençoamos a vida de cada um e cada uma que hoje completa mais um ano de vida. Nós abençoamos em nome de Jesus e nos alegramos. Amém. Excelente sexta-feira, excelente fim de semana, excelente dia. Deus te abençoe. Amém.